Glórias ao eterno Deus. Hoje eu tenho algo para compartilhar com vocês, algo muito da parte de Deus, como a irmã falou. Coisas que às vezes para nós são corriqueiras, são comuns, estamos a todo momento tendo contato com essas mensagens, mas o dele é tão maravilhoso que ele sempre renova. E eu tenho certeza que ele tem algo novo para te entregar nessa noite. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de João, capítulo 9, versículo do 1 em diante. Vamos lá? João 9, 1 em diante. Amém? O tema dessa mensagem é quebrando paradigmas. Todos nós temos entendimento do significado do paradigma. Eu acho engraçado algumas pessoas que falam que nós somos o maior impedimento para tudo aquilo que nós podemos fazer. As maiores limitações, muitas vezes, não partem de oportunidades, de necessidades ao qual nós estamos expostos. A maior das limitações, muitas vezes, elas vêm das nossas próprias mentes, de coisas que nós acreditamos, né? Mas eu tenho certeza que o poder de Deus, o amor de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele consegue quebrar todas essas coisas. Quando ele impõe a cultura do céu pra gente, quando ele coloca aquilo que é dele diretamente nas nossas mentes. E isso choca muita gente. Isso chocou no passado, é o que nós vamos exatamente ver agora, mas isso ainda choca hoje em dia. Eu tenho certeza que essa mensagem é uma mensagem também de confronto para mim e é uma mensagem de confronto para cada um de vocês. Então vamos lá. A palavra do Senhor diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-lhe aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos, os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que andava pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. E outros: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou os meus olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram: como chegar a ver ao que lhe respondeu? Aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este vosso filho que dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele. Idade tem e falará de si mesmo. Isto disseram a seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso que disseram os pais: ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Amém? Você pode dar glória a Deus por isso? Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao nome do Senhor, porque... Glória a Deus. Podeis assentar, amados.
eu fiz questão de ler todo esse contexto, apesar de muitos de nós conhecemos. Nós também esse culto está sendo transmitido também pela internet e nós temos alcançado algumas pessoas. A nossa intenção é abençoar o máximo de pessoas que nós pudermos, que for possível para as nossas limitações. Amém? Gente, eu acho muito interessante, porque realmente aqui Jesus ele veio e feriu alguns paradigmas das pessoas desse período. Ele feriu profundamente a crença dos judeus, especialmente por conta do que dizia Moisés, por conta de todo o cuidado que deveria ter-se com o sábado, por conta de todas essas situações. Agora é maravilhoso porque a palavra de João 1,17 diz que a lei foi dada por meio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Significa que o Senhor, então, Ele trouxe 2 novos parâmetros para poder instituir o reino dele, para poder instituir a cultura do céu e tudo aquilo que a igreja iria seguir. Essas 2 bases foram fundadas em graça e verdade. Amém? Graça, todos nós entendemos o conceito, o significado de graça, aquilo que nós não merecemos, nós recebemos. E verdade, qual a verdade? Existem pessoas que dizem, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade. Existe muito é muito comum isso ser disseminado entre as pessoas. E é verdade, todos nós temos uma verdade quanto às nossas vidas, quanto às nossas realidades. Prova disso é que todo mundo que é acusado tem direito a se defender. E existem advogados para protegê-lo, nós conhecemos isso. Quem é advogado, nossos irmãos aqui sabe muito melhor do que eu, para poder falar sobre isso. E existe um juiz que julga tudo, né? Agora, a palavra do Senhor, ela é uma verdade soberana. Ela é uma verdade acima da minha opinião e acima da sua opinião. Ela vai acima do que a gente concorda, acima do que a gente gosta, acima do que a gente entende ou tem as nossas preferências. O fato de você estar aqui, o fato de você ter o seu vínculo familiar, ter os amigos que você tem, tudo isso é ligado ao interesse que você tem, coisas que fazem parte, questão de afinidades, né? Mas não quer dizer que uma pessoa goste mais do amarelo, outra goste mais do azul. Não quer dizer que a cor mais bonita seja o amarelo ou o azul. Na opinião daquele, é uma coisa ou outra. Agora, quando eu faço isso, eu estou falando sobre a verdade acima de todos, que é a verdade de Deus, que ela é soberana. Então, graça e verdade vieram através de Jesus Cristo. E nesse momento, como nós lemos aqui, quando Jesus opera esse milagre, Ele opera esse milagre num dia especial. Ele opera esse milagre num dia de sábado. Então, gente, é instaurada uma CPI para investigar o milagre de Cristo. Foram chamados os fariseus, chamaram várias pessoas, chamaram aquele que havia sido cego há um tempo atrás, chamaram os pais deles e começou uma dissensão. E aquele homem que foi cego, ele acabou sendo uma grande testemunha de Cristo. Mas até então, aquele homem não sabia quem era Jesus. Ele não sabia que Jesus era o Messias e Jesus até então ainda não tinha se apresentado para ele como Messias. Jesus vai se apresentar mais tarde, mais à frente, Jesus se apresenta a ele como Messias. Agora, o que eu acho interessante demais, sabe o que é? É porque em meio a tudo isso, como o próprio homem falou, tem uma parte que ele cita, que ele diz a seguinte coisa: desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu falar de que um cego de nascença tivesse enxergado. Ninguém ouviu falar nisso, ninguém sabia. Mas a partir de Jesus Cristo ele conseguiu. Agora, sabe o que eu acho mais interessante? Porque a palavra do Senhor também diz que o Deus desse século, ele cegou o entendimento do seu povo para não ver a glória de Deus, e nós vemos isso sendo exposto aqui. Porque, gente, acabava de ter sido feito um milagre e todos estavam ignorando isso. Ninguém colocou, nossa, que maravilha, como foi bom, ninguém estava preocupado com isso. Você sabe por quê? Porque a religiosidade, ela cria algo que engessa a gente. Eu costumo sempre dizer que nós não precisamos de âncoras, nós precisamos de raízes. Porque a âncora, ela te deixa parado. E tem momentos que você precisa tirar a âncora. Numa tempestade, você não pode ficar com a âncora. Você tem que ficar, se você não tiver, se o teu motor não estiver funcionando, você tem que tirar a âncora e você vai ter que ficar à deriva. Tem que acontecer alguma coisa.
Mas a raiz, o que a raiz faz? A raiz, ela te nutre. Quando você está parado, a raiz, ela te nutre. Então nós não precisamos de âncora, nós precisamos de raízes. Agora, olha só, a religiosidade havia cegado o entendimento de pessoas que não estavam nem aí para o que Deus estava fazendo na vida daquele homem que a palavra do Senhor conta que ele era cego de nascença. E sabe o que isso traz para a minha vida, para a tua vida? Que muitos de nós, não sei aqui quantos nasceram no Evangelho, mas eu posso dizer que eu não nasci no Evangelho. E algumas pessoas que conviveram comigo, quando viram que eu me converti ao Senhor Jesus e logo de seguida a Kate foi também, a nossa família foi se juntando e coisas foram acontecendo, maravilhas de Deus foram acontecendo nas nossas vidas, restituições foram acontecendo nas nossas vidas e muitas pessoas não estavam nem aí para isso. Elas só olhavam para o Norival e viam um cara que tocava na noite e parou de tocar na noite. Elas só olhavam para o Norival, viam um cara que gostava de chamar palavrão e parou de chamar palavrão. Elas só olhavam para o Norival e viam um cara que gostava de fazer algumas coisas, tinha um certo tipo de amizade, que muitas coisas que nós fazíamos juntos não eram tão agradáveis a Deus, e elas haviam perdido um amigo. E às vezes nós, quando confessamos a nossa fé em Jesus e resolvemos trilhar um caminho voltado para Deus, muitas pessoas olham para a gente e não conseguem perceber o que Deus está fazendo na nossa vida. Elas não conseguem perceber o que os ensinamentos de Jesus vêm transformando a cada dia em todos nós. Elas simplesmente não se preocupam com isso, sabe por quê? Porque muitas delas estão preocupados no amigo que perderam de copo, o amigo que perderam de farra, o amigo que perderam de fazer um monte de coisas que desagradam a Deus, um monte de coisas que só vão em cima daquela regra que diz assim, meu corpo, minhas regras. Né? E quando você começa a ver o que Deus está te ensinando, o que Jesus ensina a partir dos ensinamentos dele, e você vê que aquilo está errado, você começa a largar esses caminhos. Tem horas que você tem que dizer adeus para algumas amizades. E é importante, porque a Bíblia diz que é melhor ter amizade com Deus do que amizade com o mundo. Isso sim é uma verdade. Amados, o que acontece é que muitos de nós paramos de fazer coisas porque estamos preocupados com o que os outros vão pensar da gente. Estamos preocupados com o que os outros vão dizer das nossas vidas. Eu quero te dizer que Deus tinha acabado de fazer um milagre naquele dia. E um homem que não conhecia o que era visão, passou a conhecer. Eu quero mostrar para vocês alguns pequenos exemplos que acontecem quando uma pessoa ela é cega de nascença. Uma pessoa, quando ela é cega de nascença, ela não consegue distinguir o que é amarelo, o que é vermelho, o que é branco. Ela não sabe por quê. Porque não existe um referencial para ela do que são cores. Então o que acontece? Eles pegam um objeto quente e colocam na mão dessa pessoa e dizem, isso é o vermelho. Pega um objeto, uma pedra de gelo, coloca na mão da pessoa e diz, isso é o branco. E começa a se criar um referencial dentro daquela pessoa. E ela começa a entender o que são cores quentes e o que são cores frias. Porque ela nunca enxergou, ela não sabe como é que é. E Jesus, quando ele cura esse homem, você imagina o que é um homem andar como cego de nascença? Imagina o que é ele olhar para as pessoas. E gente, a palavra do Senhor nos conta que foi a primeira vez que esse homem viu os pais dele de verdade. Os pais dele. Eu tenho uma sobrinha que ela é cega, né? E quando eu a conheci, ela já estava um pouquinho grande, ela chegou e a primeira coisa que ela fez foi colocar a mão no meu rosto, porque ela queria sentir como era a minha fisionomia. Ela precisava sentir. Então imagina que esse homem também, ele só sentia os pais deles tocando no rosto deles, talvez, né, de criança, mas quando ele não tinha como reconhecer quando entrasse aquelas pessoas ali. E a palavra do Senhor nos conta, nesse momento, que a única coisa que os pais falaram, que realmente ele era cego, e disse assim, perguntem para ele, porque ele é que sabe o que foi que aconteceu, porque eles estavam com medo de ser expulsos da sinagoga.
Você já imaginou que os próprios pais daquele homem que nasceu cego, olhar para eles e sequer aí a gente não vê nenhum tratamento de carinho ou de felicidade de nada. O medo deles era serem expulsos da igreja, gente. O medo deles era estar sendo expulso daquele convívio. Quantas vezes nós, às vezes, fazemos tantas coisas, deixamos até de amar algumas pessoas porque a gente está preocupado com o que os outros vão pensar da gente, ou de repente até por causa de cargos que nós vamos perder na igreja ou coisa parecida. Eu quero te dizer que por mim, pelo maior pecador do mundo, por você, Jesus largou o trono da sua glória e veio para morrer por nós, para se entregar no madeiro, para ser contado como um malfeitor por causa de mim e de você. Mas muitos de nós não queremos estar disponíveis para servir ao reino de Deus. Muitos de nós não queremos fazer coisas porque nós estamos preocupados. E Jesus entra com essa palavra e ele começa a quebrar paradigmas. Eu tenho certeza, para mim, que Jesus, quando ele fez isso, ele fez intencionalmente ao sábado. Porque aqueles homens que faziam com que o sábado fosse muito maior do que a benevolência de Deus. Aqueles homens faziam o sábado ser muito maior do que toda a essência da sua palavra. Tanto que Jesus falou, se o teu animal cair no meio de um buraco e for num sábado, por acaso você vai deixar ele morrer? E ele coloca, diz, é preciso que a obra seja feita enquanto é luz. Ele diz no verso 4, diz assim, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Eu quero dizer para mim e para você, que é importante a gente fazer as obras do Senhor enquanto é dia. A noite, ela vem, tanto para mim quanto para a sua vida. A palavra do Senhor diz que nós temos um fôlego, todo aquele que tiver fôlego louve ao Senhor. Vai ter um momento das nossas vidas que esse fôlego ele vai ser subtraído. É preciso que nós façamos a obra do Senhor agora. Não é depois, não é mais tarde, não é esperar alguma coisa acontecer, esperar eu me formar para fazer a obra. Não, gente, é agora. A noite está vindo. Já aconteceu com você de muitas vezes... eu estou usando eu como exemplo. Você gosta de usar eu como exemplo, né? Às vezes a gente chega no final de semana, por exemplo, e nós temos uma certa liberdade de acordar um pouquinho mais tarde, né? Só que quando a gente faz isso, a gente deixa de fazer algumas coisas, né? Que nós poderíamos estar fazendo, lendo um livro, levando os filhos para passear ali no parque da cidade, alguma outra coisa, e a gente dorme demais. Eu quero te dizer que não tem como voltar essa manhã. O que você vai poder aproveitar é o período da tarde, mas amanhã, cara, você perdeu. Nós temos outro dia, mas quando Jesus ele traz à luz essa palavra aqui, nesse entendimento, é que ele fala a seguinte coisa, é importante que façamos a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar à noite. Aí pode vir aquelas pessoas e dizer, mas hoje em dia tem muita gente que trabalha de noite, tem muita gente que trabalha em casa. Meu amado, minha amada, não subestime a nossa inteligência. Você sabe do que o Senhor está falando. Você sabe o que o Senhor está falando. Ele está falando justamente da obra que é dele. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E você tem que entender também a seguinte coisa. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Agora a pergunta é, que eu digo para mim e para você. Jesus, ele não está mais aqui, amém? Ele morreu, ressuscitou. Ele está na glória. Um dia ele vai voltar, amém? Enquanto ele estava no mundo, ele estava pregando o evangelho. Ele estava fazendo. Ele estava trazendo novos ensinamentos. Ele estava trazendo novos conceitos para aquele homem. Ele estava criando novos referenciais na vida daqueles homens. Por quê? Lembra quando eu citei o exemplo da cor que a gente tem que colocar, o quente, cria o quente, que cria o frio, né? Para a pessoa que é cego de nascença, que nunca teve referencial do que é, né? O que Jesus fez, o que a pessoa faz ali? Cria referencial para aquelas pessoas do significado de cor quente ou cor fria. Coloca a mão, uma superfície
Lisa, isso é liso. Coloca a mão numa superfície áspera, isso é áspero. Sempre digo para as pessoas, se eu pegar o meu smartphone e puxar ele hoje para vocês, você sabe que aquilo é um telefone celular porque te ensinaram que isso é um telefone celular. Não é verdade? Mas, se nós fôssemos voltar para o ano de 1940, estou jogando mais baixo porque algumas coisas que eu achei que tivessem sido inventadas recentemente não foram, é bem mais. Um exemplo disso, a internet eu achava que havia sido inventada em 85, ela foi inventada em 1969. Olha só, né? Tudo bem. Mas vamos imaginar, voltar para 1940, se falasse assim a palavra celular, provavelmente, gente, provavelmente não. Ninguém ia saber o que era um celular. Ninguém ia saber o que era um smartphone. Por quê? Não havia sido criado um referencial para com que a comunicação fosse estabelecida. Nós entendemos como funciona a comunicação, certo? Então, graça e verdade estava sendo apresentado a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo chegou no meio do povo judeu com 12 homens muito simples, de intelecto questionável, de acordo com a visão de muitos ali. Se você for olhar, você poderia imaginar a seguinte coisa: Jesus, você é o Filho de Deus, você chegou no meio dos judeus, então quem você tem que chamar? Começa chamando Caifás, começa chamando Gamaliel. Gamaliel era top, sempre gosto de falar dele. Gamaliel, teólogo que ensinava todo mundo. Começa com esses então, com os sábios. Não. Ele chegou e disse a seguinte coisa: eu vou ensinar a todos como tem que ser feito. Eu sempre uso o exemplo de quando Deus cria o homem e faz o homem só. Ele cria tudo com a sua palavra, mas quando é para criar o homem, ele vai e coloca a sua mão para formar o homem. Ele colocou a sua mão. E eu sempre digo que João 1:1 diz que o verbo se fez carne e tudo foi feito a partir dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Significa que ele veio novamente para colocar a mão no meu caráter e no teu caráter, para forjar um novo conceito em nós, para formar um novo entendimento, para quebrar paradigmas. E o primeiro paradigma que ele estava quebrando, esse era a questão do sábado. Jesus falou: o Senhor é maior do que o sábado. Servir é maior do que ser um escravo do sábado. Então, quando ele diz que enquanto ele está no mundo, ele é a luz do mundo, ele coloca agora a bola para nós. Quando ele vai, morre, ressuscita e diz: é preciso que eu vá para com que envie o Espírito Santo de Deus. E inclusive ele chega no meio dos discípulos, sopra sobre eles e diz: recebeis o Espírito Santo de Deus. E em Pentecostes também é confirmado tudo isso. E os homens recebem o poder do Espírito Santo. E a partir dali, então, a bola está com a gente. E é preciso que nós façamos a obra do Senhor enquanto é dia. Porque chega a noite que nem eu nem você vamos poder trabalhar. Eu tenho um tempo. Eu tenho uma fonte que ela é limitada para servir a Deus. A minha fonte limitada chama-se tempo. Vou fazer 43 anos, dia 27 de julho, né? Dia de aniversário de São José dos Campos também. Já está decretado que é feriado nesse dia. Sempre brinco com isso. Então, tenho 43 anos, não sei quantos anos eu posso ter ainda, mas eu sei de uma coisa: ainda é dia. Será que você já parou para olhar para você e perguntou: Senhor, deve ser mais ou menos 9, 10 horas da manhã, não sei. É entre você e Deus agora. Não tem mais como voltar. Mas ainda é dia, você ainda consegue, você ainda pode fazer. Você ainda pode trabalhar no serviço do Senhor. Ele falou para Pedro: Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. Fortalecer os irmãos. E quando Jesus vem no meio do povo, ele começa a confrontar essas coisas. Ele começa a confrontar paradigmas. E ele começa a confrontar aqueles homens. E ele quebra inclusive protocolos.
Porque imagina Jesus hoje em dia, com tantas restrições que nós temos. Imagina quantos protocolos ele quebrou para poder curar esse cego de nascença. A palavra do Senhor me diz que ele cuspiu no chão. Ele fez lodo e passou nos olhos daquele homem. Gente, eu sou um cara que eu tenho problemas, muitos problemas, a minha esposa me conhece. Eu tenho muitos problemas na minha cabeça em relação a algumas coisas. Tem comidas que eu olho, eu não consigo comer por causa da textura. Pra vocês terem uma ideia, até o feijão, se for um feijão muito grosso, eu não consigo comer, porque me dá uma certa agonia, e eu prefiro comer aquele feijão mais fininho. É coisa de gente que... vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não é coisa muito normal, não. Agora, vocês imaginam eu vendo aquela situação, ou então se Jesus fosse fazer comigo, né? Espera aí que eu vou cuspir no chão, Norival. Vou cuspir no chão aqui, vou fazer lodo, vou passar no teu olho. E especialmente nesse período agora de pandemia, que não se pode... A saliva é a coisa que você menos deve ter contato. Ele vai, cospe no chão. Quem que nesse ponto queria ser, olha, vai ali que tem um homem que ele vai cuspir no chão, vai passar, vai fazer lodo, vai passar no teu olho. Gente, já parou para pensar nisso? Para mim, olhar para isso parece algo nojento, mas um cego de nascença foi curado. Primeira coisa que Jesus já confronta, a primeira pessoa que ele confronta ao ler essa palavra, já sou eu, aqui. Existem coisas que nós precisamos fazer para Deus, e nós não fazemos por causa das limitações que nós temos na nossa cabeça. Por causa de coisas, regras que eu criei, sistematizações que eu fiz, que me impedem de fazer o que Deus quer. Mas eu aprendo algo com Jesus aqui. Porque o fato dele cuspir no chão, presta atenção nisso. O fato dele cuspir no chão, fazer lodo e tocar nos olhos desse homem, não foi a partir daí que esse homem foi curado. Gente, fazer um cego de nascença enxergar de novo é difícil. Mas eu acho que mais difícil é ressuscitar um morto, né? Vocês não acham? 4 dias morto. 4 dias morto. A pupila daquele homem já estava totalmente comprometida. Imagina, né? Todos os órgãos, aquele homem, a palavra do Senhor diz que ele já estava fedendo. E Jesus vai com uma palavra, né? Lázaro vem e retorna à vida. Agora você imagina para ele curar um cego de nascença. Você sabe por quê que ele fez isso? O que é o entendimento que eu quero compartilhar com vocês? É porque existem milagres que Deus quer fazer nas nossas vidas, que não depende somente da ação e do poder sobrenatural dele. Existem milagres que Deus quer fazer na nossa vida que depende da tua e da minha obediência. Obediência à palavra dele. Obediência a um comando que ele traz para nós. Ele falou ao cuspir, ele fez lodo, passou nos olhos daquele homem e deu um comando para aquele homem cego. Disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu quero te dizer que esse homem poderia ter perdido a bênção dele. Aquele homem poderia não ter sido curado se aquele homem dissesse: cara, esse cara é louco. Primeiro, que como é que ele pode querer fazer isso? Hoje é sábado, hoje ele não pode me curar. Vamos pensar assim? Se ele fosse um cara religioso demais, e o que ia acontecer? Ele não ia lá, ele ia perder a bênção, ele ia deixar de ser curado. Existem comandos que Deus dá pra gente e a gente fica esperando coisas acontecerem. A gente fica esperando sentir no coração para poder fazer. Eu quero te dizer que quando me convidaram a primeira vez para ir na igreja, eu estava morrendo de vontade, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, morrendo de vontade. Meu irmão me convidou para ir e eu querendo ir. O culto era 7h30 da noite, quando deu 6 horas da tarde, toda a vontade de ir para a igreja foi embora. E aí a gente pensa, né? Eu vou deixar para ir quando Deus tocar no meu coração, porque para Deus a gente tem que fazer as coisas com o coração, né? Tem que fazer as coisas quando estiver com vontade, assim, com amor. A gente pensa nessas coisas, não é verdade? E aí eu pensei assim, bom, se Deus é Deus na minha emoção, mas Ele também é Deus na minha razão.
Deus já falou para mim que Ele quer mudar a minha vida. Quer saber de uma coisa? Eu não quero ir, mas eu vou. E eu fui. E para a glória de Deus, eu estou aqui até hoje. Porque Ele tem uma palavra. Eu quero te dizer, gente, que várias pessoas já receberam palavras na sua vida de bênção e ainda não foram no tanque de Siloé se lavar. Várias pessoas já receberam palavras de Deus e ainda não foram se lavar no tanque de Siloé para voltar a ver, não, para poder enxergar aquilo que elas nunca enxergaram. Porque a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração do homem as coisas que eu tenho para vós. Os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus planos são maiores que os teus planos. Sabe o que quer dizer? Que por mais excelente, por maior plano que você tenha na sua vida, por maior plano que eu tenha, ele é medíocre perto do que Deus quer para mim e para você. Sabe o que acontece? É tempo da gente ir no poço de Siloé lavar, porque Jesus já fez lodo, já cuspiu, já untou nossos olhos. Falta muitas vezes nós irmos lá lavar os nossos olhos. E a palavra do Senhor conta que ele teve que ir no tanque de Siloé. E esse homem só conseguiu encontrar a cura quando ele se lavou. Gente, eu procurei pesquisar um pouquinho. Existe uma distância bem considerável de onde ele recebeu aquela cura até o tanque de Siloé. Agora você imagina o que é um homem ter que caminhar sem saber aonde é, sem saber como chegar, porque ele era cego, gente. Não tinha aquelas demarcações que a gente vê hoje em dia para cego poder caminhar, não tinha nada disso. Se você já pôde ver um pouquinho algumas reportagens de Israel, você vai ver que é pedra, 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 muita coisa assim. Imagina naquele período, quando não existia tanta pavimentação, não existia tanta estrutura de saneamento básico. Imagina como foi para aquele homem poder chegar até lá. E quando eu olho para o que Deus tem feito hoje em dia, eu percebo algumas pessoas que gostam de ser motivadas o tempo inteiro por revelações. E eu quero alertar aqui como pastor da igreja, eu preciso alertar todos nós para isso. Porque tem muita gente que gosta, quando alguém chegar, um irmão falou tal coisa para mim, olha, Deus falou que Deus quer me usar, que eu fui escolhido para isso, para aquilo. É bom ouvir isso? É bom. É de Deus ouvir isso? É. Mas sabe o que não é de Deus? É você ficar parado sem ir ao poço de Siloé. Esse que é o problema. Porque a gente quer que todo tempo alguém chegue no nosso ouvido e diga, olha, o Senhor quer te levar para tal lugar. O Senhor quer te levar para tal lugar. Passa 2, 3 anos. O Senhor, aí pronto, aí eu fico motivado, aí eu vou. Porque Deus falou de novo, Deus falou de novo. Meu amigo, a palavra do Senhor diz que ela não volta sem cumprir o seu propósito. Isso quer dizer que eu e você, se Deus liberou uma palavra para a tua vida, não fique esperando alguém confirmar. Não fique esperando alguém chegar rodando ou coisa parecida e falar para você. Deus já falou, pronto, acabou. Foi uma vez que ele falou para esse homem, vai e lava-te no poço do Siloé. Ele foi lá e se lavou. E a palavra do Senhor me conta que ele foi curado. E aquele homem que antes olhava tudo como se fossem... Não sei nem como é que um cego de nascença pode ver, gente. Não sei. Mas tudo aquilo que antigamente eram somente sons e o que era sentido através do tato tornou-se visível. E ele passou a reconhecer os seus pais, passou a ver todo mundo. Mas nesse momento aqui, todos estavam preocupados apenas com a CPI do milagre. Todos estavam preocupados apenas em investigar para saber se aquele homem, que dia foi, por que foi, por isso, por que aquilo, porque... Tantos de nós tentando sistematizar as coisas. Tentando achar que, eu só vou servir a Deus se tiver isso, se fizer aquilo. Cara, chega lá onde você estiver, aqui nessa igreja onde você está, faça a diferença. Faça a diferença. Se você estiver vendo alguma coisa onde eu posso estar falhando, eu posso estar deixando a desejar, me ajude, eu preciso de você. Nós precisamos caminhar juntos. Porque se eu ver, eu sou o maior incentivador do que Deus tem para a sua vida. O meu papel é esse. Porque Jesus me chamou assim como Pedro também.
Fortalece os teus irmãos. É lembrar que é dia. Esse é o momento de nós estarmos aqui. Precisamos compartilhar algumas coisas nas nossas vidas. Precisamos compartilhar o Cristo que nós temos com as outras pessoas. Precisamos falar do amor deles. Muitas vezes precisamos largar algumas amizades, porque elas nos impedem de experimentar a presença de Deus. Elas nos impedem de experimentar o milagre de Jesus nas nossas vidas. Agora, meus amados, eu acho maravilhoso quando eles começam a interrogar esse homem. Eu percebo como esse homem teve uma fé tão inteligente, porque ele foi, tudo que perguntavam para ele, ele ia respondendo, e não tinha como ele fugir daquele interrogatório. O circo estava armado, a CPI estava instaurada, então ele tinha que responder. Agora, sinceramente, vamos pensar, será que esse homem preferia, a palavra do Senhor nos conta que ele foi expulso da sinagoga. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver isso, que ele foi expulso da sinagoga. Agora, o que você acha que ele preferia? Continuar sem ser expulso da sinagoga ou sendo curado, passando a ver e reconhecendo quem era o Messias? Muitos de nós estamos cegos nos nossos entendimentos, cegos nos paradigmas que nós temos nas nossas cabeças, cegos nas nossas limitações, cegos em todo o entendimento que a gente tem. E recentemente eu estava orando e pedindo para o Senhor: Senhor, eu quero quebrar todos os paradigmas da minha vida, eu quero quebrar todas as limitações. Eu vejo algumas pessoas de sucesso, eu costumo me inspirar, isso é legal. Eu digo: Senhor, eu preciso vencer. Eu preciso fazer com que o teu trabalho, com o teu projeto na videira, com que ele cresça, com que ele multiplique. Então, como é que eu faço para fazer isso? O que eu preciso fazer? Onde que eu preciso buscar? Quais as limitações em mim que eu preciso vencer? E Deus me disse a seguinte coisa: meu filho, o que você precisa é da minha presença. Você sabe por quê? Porque a presença de Jesus Cristo, nada pode resistir. Na presença de Jesus Cristo, a enfermidade não resiste. Na presença de Jesus Cristo, o mudo começa a falar. O Senhor pediu para com que eu manifestasse, com que eu ministrasse sobre cura. Nessa noite, eu quero te dizer que não sei qual enfermidade que você tem, que você possa estar passando, mas eu quero te dizer que a presença de Deus, ela é tão grande que essa enfermidade, ela não pode resistir à presença do Senhor. Você vai ser curado. Você vai parar de sentir dor, você vai parar de ter sintomas ruins. Creia, porque a palavra do Senhor está sendo liberada para você. Você precisar passar pela mão do homem, vá, faça o que é preciso, mas você vai ser curado. Deus pode usar a vida de um médico também. Eu creio nisso. Mas se Ele quiser, Ele pode fazer algo sobrenatural. Para mim, usar a vida de um médico é como dizer para aquele homem: vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele precisou do tanque. Às vezes nós precisamos também de um medicamento. Mas nós podemos, e tem gente que recebe uma receita, foi no médico, se consultou, fez exame, recebe receita e não... compra um remédio às vezes, mas não toma o remédio. Ela não se permite experimentar nem sequer a cura que Deus já havia dado para ela ali. Às vezes é um tratamento, pode ser, mas eu creio que nós servimos um Deus que está acima de tudo isso, que Ele pode sim curar um cego de nascença, porque quando a gente fala de um cego de nascença, não existia tratamento, não existe remédio, não existe nada. O que existiu ali foi o poder de Deus, e eu entendo que aonde tem a presença de Deus, nada pode resistir. Enfermidade, demônio sai, demônio por um caminho ele vem, por 7 ele tem que fugir. Eu creio que eu sirvo a esse Deus. E Deus me falou: meu filho, inclusive as limitações que você tem, os pensamentos que você tem, as coisas que você, da cultura que você, a cultura limitante que você adquiriu, até isso pode também não resistir à minha presença. E eu creio nisso. E é isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é tão maravilhoso, que
que a presença dele é o suficiente para mim e para você. E ele me disse o que é necessário então para nós. Você já entendeu? É a presença de Jesus no nosso meio. Nós precisamos clamar. Nós precisamos adorar ao nome daquele que vive até hoje. Aquele que vive e reina. E o que é maravilhoso é que um reinado, ele é imposto por algo. O reinado de Maomé foi imposto através da espada. Mas o reinado de Jesus Cristo, ele é imposto através da autoridade de Cristo. Não é pelo poder da espada, não é pela força, não é pela palavra, não é pela sabedoria humana, mas é pelo poder que há no nome de Jesus. O poder que há no nome dele. E a palavra do Senhor conta, se você continuar lendo esse capítulo, e ele vai falar que tem um momento que ele chega com esse cego e diz para ele a seguinte coisa: crês tu no Filho de Deus? E o cego diz para ele: Senhor, me diga quem é para que eu creia. E ele diz: é esse que eu te falo. Então eu creio. Porque ele sabia o que Cristo já tinha feito na vida dele. E ali estava um homem que havia sido expulso da sinagoga, mas sobre a vida dele havia sido realizado um milagre espetacular, tremendo, maravilhoso. Talvez muitas pessoas te expulsem, muitas pessoas não queiram mais contato com você por causa do Cristo que você serve. Eu quero te dizer que isso é um grande prêmio para mim e para você, porque coisas maiores Ele tem para te dar, coisas maiores Ele tem para me dar, e milagres Ele tem para nós. Eu não sei se você já foi no poço de Siloé ou se ainda você precisa ir. O que eu quero te dizer é que nós precisamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vai vir. Como eu falei, os recursos que eu tenho para servir a Deus, Ele tem uma fonte que ela é limitada. A minha fonte limitada é tempo. Eu não vou viver até 150 anos, talvez até 120 no máximo. Costumo dizer também, né? Não vou morrer nem ficar velho, porque o meu Senhor me faz eterno quando eu creio no nome dEle. Não vou ficar velho porque eu digo que só velho é aquele que não acha que não pode aprender mais nada. Esse cara está velho já, independente da idade que ele tem. Mas se você crê que você pode aprender alguma coisa ainda, você não está velho. Amém? Então que nós possamos servir a Jesus enquanto é dia. Que nós possamos falar do amor dEle enquanto é dia, porque a noite vai vir. E que na noite então a gente possa descansar. E hoje, o sonho mais alto que eu tenho vontade de ter muitas coisas, gente, como homem. Tenho vontade de ter, sempre converso com minha esposa, moto, carro, casa, tantas outras coisas, como eu e você, necessidades, vontades que nós temos. Mas o meu maior prêmio vai ser ouvir da boca do Senhor: servo bom e fiel. Será que nós estamos preparados hoje para ouvir isso do Senhor? Fecha teus olhos. Senhor Deus, ministra nos nossos corações essa mensagem. Ministra nos nossos corações, Senhor, o que nós precisamos fazer. Se eu ainda não fui no tanque de Siloé, esse é o momento de eu ir no tanque de Siloé. Se você precisa se consertar com o Senhor, esse é o momento de você se consertar com o Senhor, pedir perdão a Ele. Que você possa estar verdadeiramente cumprindo aquilo que Ele quer que você cumpra. Que você possa estar exercendo aquilo que Ele quer que você exerça. Que você possa vencer todas as barreiras, todas as limitações, não no conceito humano, não em cima de uma palavra motivacional, mas em cima da presença do Senhor.
na sua vida. Que você possa entender isso, que você possa viver isso, experimentar isso na sua vida, que isso possa ser uma realidade. E se no meio do caminho onde eu e você estamos, você encontrar pessoas que elas têm essas marcas nos olhos de já terem recebido essa unção, esse lodo sobre os seus olhos, mas elas ainda não chegaram no poço de Siloé, diz Deus, usa a minha vida então para direcionar essas pessoas, para irem se lavar ali, para elas poderem experimentar o como é agradável enxergar as maravilhas que tu tens. Como é maravilhoso poder enxergar isso, Senhor. Deus tem projetos para você, para mim e para você. Deus tem maravilhas para cumprir na minha e na sua vida. Encha-se da presença do Senhor. Vá até o poço de Siloé e receba o que Deus tem para mim e para você. Sirva a Ele com o que você tem de melhor. Abra o seu coração. Você que está ouvindo a gente na internet, se essa mensagem tocou no seu coração, você está sendo tocado por isso, você quer receber Jesus como teu Senhor e como teu Salvador, você quer entregar a sua vida para Cristo, você pode fazer isso nesse momento, porque nosso Deus ele é tão maravilhoso que Ele não está preso a isso, Ele não está preso a esse espaço, Ele não está preso a tempo, nem a recursos. Ele pode te alcançar, tocar o teu coração e escrever teu nome no livro da vida. Você precisa de Jesus para alcançar a sua salvação. Se você está querendo se reconciliar ao Senhor, esse é o momento, você pode também se reconciliar. Deus, nós queremos te agradecer, meu Pai, por tudo o que tu tens feito e pelo que tu ainda vais fazer no nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém. Gostou desse conteúdo? Então acesse nosso site navideira.com.br. Inscreva no nosso canal no YouTube para não perder nenhuma das nossas palestras. Na Videira, sem paredes, mas com raízes.